Notícias que abalam o mundo e revelam os bastidores do poder estão aqui, com exclusividade. Prepare-se para mergulhar em fatos que vão além dos títulos, com análises profundas e perspectivas que você não encontra em nenhum outro lugar. Acompanhe conosco os desdobramentos que estão redefinindo a geopolítica global neste exato momento. O Kremlin anuncia uma vitória estratégica que levanta mais dúvidas do que certezas. Em um movimento calculado para projetar força, o chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, apresentou a Vladimir Putin um relatório bombástico, a suposta liberação total da região de Kursk, com a derrota esmagadora das forças de elite ucranianas que teriam ousado adentrar território russo. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, ecoou a narrativa triunfalista, mas escondeu os detalhes cruciais. Quais unidades ucranianas estavam envolvidas? Quantos soldados realmente cruzaram a fronteira? E, acima de tudo, como verificar uma vitória que parece mais um exercício de propaganda do que um feito militar concreto? O que não se pode negar é o impacto simbólico. Se confirmada, a operação poderia abalar a moral ucraniana e expor vulnerabilidades em suas linhas de frente, especialmente entre suas tropas mais bem treinadas e equipadas com tecnologia ocidental. Mas, como sempre, a névoa da guerra esconde mais do que revela. Enquanto isso, uma história pessoal se transforma em um enigma geopolítico perturbador. Michael Glus, filho de Julian Gallin, alta executiva de inovação digital da CIA, morreu em abril de 2024 lutando nas fileiras russas no Donbas. Como um jovem idealista, que dedicou anos a construir abrigos em Honduras, socorrer vítimas de terremotos na Turquia e defender direitos humanos, acabou se tornando um soldado do exército que seu país considera inimigo? Sua trajetória é um quebra-cabeça de contradições, de ativista antifascista a apologista de um regime acusado de autoritarismo, de crítico ferrenho da política externa americana voluntário em uma guerra que os Estados Unidos condenam. A CIA, em um comunicado lacônico, confirmou a morte, atribuindo-a a uma doença, mas as perguntas permanecem sem resposta. Por que um filho da elite de inteligência americana abraçou a causa russa? Quais falhas nos protocolos de segurança permitiram que alguém com esse histórico se alinhasse ao inimigo? E o mais intrigante, o que realmente aconteceu naqueles campos de batalha que levou à sua morte, notificada à família apenas 2 meses depois? Um mistério que desafia até os analistas mais experientes. No espaço, a Rússia enfrenta um revés que pode comprometer suas ambições mais ousadas. O satélite Cosmos 2553, lançado em fevereiro de 2022 sob suspeitas de abrigar tecnologia nuclear para neutralizar alvos orbitais, simplesmente falhou. Dados de empresas de monitoramento como a Leo Labs revelam um comportamento errático. O aparelho gira descontroladamente no espaço desde novembro de 2023, confirmando o que especialistas do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais de Washington já haviam alertado. As evidências são irrefutáveis, o satélite está inoperante. Para os Estados Unidos, isso não é apenas um acidente técnico, mas um sinal de que o programa espacial russo, tão alardeado por Moscou, pode estar em apuros. Seria este o colapso de um projeto bilionário ou apenas o primeiro de muitos tropeços em uma corrida armamentista que agora se estende além da atmosfera terrestre? As implicações são assustadoras. Se a Rússia não consegue controlar seus próprios satélites, como garantir a segurança de uma eventual arma nuclear em órbita? O Vaticano parou para se despedir de uma figura que transcendeu a religião. Papa Francisco, o primeiro pontífice das Américas, deixou um legado de humanismo em um mundo dilacerado por conflitos. Sua morte, aos 88 anos, reuniu 200 mil pessoas em uma cerimônia que uniu líderes globais de Donald Trump e Emmanuel Macron, passando por Zelensky, cujo aparecimento foi recebido com uma ovação espontânea, um gesto raro em eventos diplomáticos. Construam pontes, não muros, repetia Francisco, um chamado à unidade que soa como um grito de alerta em tempos de guerra. Sua mensagem era simples, mas revolucionária: a ajuda não deveria ter bandeiras, credos ou condições. Seja católico, ortodoxo ou ateu, o critério era um só: a necessidade humana. Enquanto os caixões se fechavam, o mundo se perguntava: quem preencherá esse vazio moral? E agora, um movimento que pode reescrever o futuro da Ucrânia. O Telegraph revela que os Estados Unidos estão abertos a apoiar a coalizão dos dispostos, iniciativa do primeiro-ministro britânico Keir Starmer para forçar um acordo de paz entre Kiev e Moscou. Londres já deu o primeiro passo: 1,6 bilhão de libras em mísseis antiaéreos, facilitação na compra de armamentos e um plano ousado para usar os ativos russos congelados como alavanca nas negociações.
Mas o detalhe mais explosivo é a participação americana, que incluiria troca de inteligência, o coração da aliança histórico entre Washington e Londres e apoio logístico para monitorar os movimentos das tropas russas. Enquanto isso, Trump, recém-chegado a Roma, insiste que um acordo está próximo, fruto de conversas secretas com Putin. Suas propostas, no entanto, especialmente sobre o status da Crimeia e o papel da OTAN, já geram desconforto na Europa. Será que o Ocidente está finalmente se unindo para uma saída negociada, ou essa é apenas mais uma jogada em um tabuleiro onde cada peça esconde uma armadilha? O tempo dirá, mas uma coisa é certa: as decisões tomadas agora ecoarão por décadas. Não perca os próximos capítulos desta história que está sendo escrita em tempo real. Suas opiniões importam. O que você acha desses desdobramentos? A Rússia realmente venceu em curso ou isso é apenas teatro de guerra? Qual o futuro da corrida armamentista no espaço? E, acima de tudo, como o legado de Francisco pode influenciar os conflitos atuais? Comente, compartilhe e fique conosco para não perder nenhum detalhe dos eventos que estão moldando nosso futuro. A história não espera e você não pode ficar de fora. O mundo assiste, entre esperança e ceticismo, a um momento que pode redefinir o curso da guerra na Ucrânia. Fontes próximas às negociações afirmam: estamos à beira de um acordo. Os pontos centrais já teriam sido ajustados, faltando apenas o selo final em um encontro de alto nível, um encontro que, segundo rumores, já estaria sendo articulado entre Trump e Zelensky imediatamente após a cerimônia de despedida de Francisco. Os bastidores do Vaticano, normalmente reservados a orações e diplomacia silenciosa, tornaram-se o palco de manobras que podem decidir o destino de milhões. Mas aqui surge a pergunta que não quer calar: se as partes estão tão próximas, por que o sangue continua sendo derramado a cada hora? A ausência de uma estratégia clara é o elefante na sala. Trump, conhecido por seu estilo impulsivo, age como se a guerra fosse um jogo de xadrez onde as peças são movidas ao sabor das circunstâncias, um recuo aqui, uma concessão ali, uma pressão acolá. Onde está o plano? Onde estão os critérios inegociáveis, as linhas vermelhas traçadas com tinta indelével? Em vez disso, ouvimos declarações vagas: queremos parar a guerra. Mas parar como? Em quais termos? A que custo? A estratégia não se resume a um desejo, ela exige um roteiro. E até agora, esse roteiro é um mistério. Enquanto isso, nos corredores do poder em Moscou, os sinais são igualmente ambíguos. Yuri Ushakov, braço direito de Putin, confirmou: as conversas entre o Kremlin e o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, avançaram. Os temas? O fim da guerra na Ucrânia e outros assuntos-chave. Presente à reunião, Kirill Dmitriev, chefe do Fundo Russo de Investimentos Diretos, o mesmo que recentemente esteve em Washington, deixou escapar: há movimento em direção ao progresso. Progresso para quê? Para um cessar-fogo temporário? Para uma rendição disfarçada? Para um acordo que deixa a Ucrânia à mercê de futuras pressões? As portas fechadas escondem mais do que revelam, mas um fato é inegável: pela primeira vez em anos, Washington e Moscou estão se movendo uma em direção à outra, não em encontros laterais, mas em diálogos diretos, com Putin recebendo pessoalmente o emissário de Trump. Isso é diplomacia genuína ou um blefe calculado para elevar as apostas? Quais são as condições por trás desse progresso tão celebrado nos bastidores? A Ucrânia está disposta a ceder território em troca de paz? E o povo ucraniano, eles sentem o cheiro desse acordo no ar, ou só veem mais promessas vazias enquanto os mísseis continuam caindo? Vladimir Zelensky, pressionado entre a espada da guerra e a parede das eleições pós-conflito, terá que fazer uma escolha: aceitar uma paz a qualquer custo ou arriscar tudo em nome de uma vitória que, como nos ensinou a história, raramente é absoluta? Afinal, como nos lembra o analista político ucraniano Andrei Vigerinsky, em guerras modernas, não há vencedores absolutos. Os Estados Unidos sabem disso melhor do que ninguém. Afeganistão e Iraque são cicatrizes abertas dessa verdade. E se Zelensky não entregar o que seu povo espera, os custos políticos serão brutais. Há candidatos à espreita, prontos para capitalizar o descontentamento. Eles ainda não declararam suas intenções oficialmente, mas o risco é real: se a paz não vier com honra, as urnas podem selar outro tipo de derrota. Enquanto isso, a máquina de desinformação do Kremlin não dorme. A última jogada?
Uma fake news tão ousada que beira o grotesco. A Dinamarca, supostamente, teria pedido ajuda à Rússia para proteger a Groenlândia dos Estados Unidos. A farsa, desmascarada pela inteligência dinamarquesa, revelou uma operação bem orquestrada, com atores já conhecidos por disseminar narrativas pró-Kremlin na Ucrânia. O objetivo? Semear discórdia entre Copenhague e Washington, explorar a sensibilidade do status semi-autônomo da Groenlândia e, acima de tudo, enfraquecer a unidade ocidental. O Frente Vigilance Agency, VIGUM, que rastreia ameaças cibernéticas, confirmou: trata-se de mais uma peça no tabuleiro da estratégia de longo prazo de Moscou para fragmentar o Ocidente e asfixiar o apoio à Ucrânia. A operação foi tosca, mas a pergunta persiste: quantas outras, mais sofisticadas, estão em andamento neste exato momento, corrompendo percepções e minando alianças sem que percebamos? E então há Lukashenko, o eterno aliado de Putin, com uma proposta que parece saída de um roteiro distópico. Em meio às comemorações do aniversário de Chernobyl, o ditador bielorrusso ressuscita um plano macabro: reocupar terras radioativas. Precisamos trazer essas áreas de volta à vida, declarou, como se a contaminação nuclear fosse um detalhe menor. A justificativa? A necessidade de espaço para abrigar a onda de trabalhadores migrantes que, segundo ele, deve representar 10% da população bielorrussa, uma solução que, convenhamos, soa menos como política pública e mais como experimento social irresponsável. Lukashenko, é claro, não oferece alternativas reais, nenhum plano para aumentar salários, nenhuma proteção ao mercado de trabalho local. Só ordens: trabalhem mais, aceitem qualquer condição e não reclamem. Até que ponto um regime disposto a enviar pessoas para viver em zonas contaminadas está realmente preocupado com o bem-estar de seu povo, ou apenas com manter o poder a qualquer custo? A história está sendo escrita diante dos nossos olhos, com reviravoltas que desafiam até os mais céticos. Será que estamos à beira de um acordo histórico, ou de mais uma armadilha geopolítica? As peças estão em movimento, mas o tabuleiro é escorregadio. E você, o que acha? A Ucrânia deve aceitar um acordo agora, mesmo que imperfeito, ou resistir até que a Rússia seja forçada a recuar completamente? Quais são os limites éticos de uma paz negociada? E como o Ocidente deve responder à guerra híbrida do Kremlin, com mais sanções, mais inteligência ou uma estratégia totalmente nova? Seu ponto de vista importa. Comente, debata, compartilhe. Porque as decisões que estão sendo tomadas hoje vão ecoar por décadas. E lembre-se, em um mundo onde a verdade é frequentemente ofuscada por interesses, sua voz é uma das poucas coisas que ainda podem fazer diferença. Não fique em silêncio.